Então, o que é que nós vamos ver hoje? O único lugar que você não pode estar. Eu sei que você vai falar, mas que lugar é esse que eu não posso estar, Maura? Que lugar é esse que, se você estiver nele, e você vai se percebendo se está nele ou não, você vai ver que realmente você atravanca demais a sua vida. Então você pode ser pessimista, você pode ser otimista, você pode ser um azarado, você pode ser um preguiçoso, você pode ser um radar de escassez, tudo bem, qualquer outra coisa por lá. Agora, você não pode ocupar um lugar que venha a minar o seu próprio poder de transformar, de criar. Você não pode estar no lugar onde você realmente tira o seu poder. Sabe quando você entra naquele lugar e o seu poder fala assim, ó... Né? Tirem de mim tudo que é meu, tirem de mim aquilo que realmente faz com que eu consiga criar e realizar as coisas na minha vida. Você não pode estar no lugar onde você se torna refém das pessoas, das situações, de tudo e de você mesmo. Um lugar que te põe como uma pessoa que não tem poder sobre si mesmo, poder de mudar, poder de estar realizando. É um lugar que te aprisiona dentro da sua própria mente. Este lugar está lá, vibrando, pondo um ciclozinho dentro da sua mente. E que por mais que você queira sair, você se enrosca nele mesmo e continua no mesmo lugar. E com isso, você fecha as portas do universo para te trazer as bênçãos da vida. Então, muitas vezes a gente sabe por que as coisas não estão acontecendo bacana na minha vida, porque você está ocupando este lugar. E você ocupa este lugar, às vezes até de uma forma inconsciente. Você está habituado, você se acostuma a ficar nele. E se acostuma de tal forma que, por mais que ele seja ruim, tem o lado ruim, tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas a consequência maior e mais danosa é que todas as portas se fecham, as coisas acabam não acontecendo e você fica sempre se sentindo esse refém. Bom, gente, então a nossa aula de hoje ela verte sobre qual é, né, o lugar, o único lugar que você não pode estar porque atravanca totalmente a sua vida. Quando a gente fala deste lugar, que eu digo para você que ele te tira o poder, ele tira o poder da sua vida porque você entrega este poder a outras pessoas. É como se você não conseguisse ver que você está fazendo isso. A pessoa entrega sem ver. Sabe aquele tal do ponto cego que nós temos dentro do nosso cérebro, nós temos dentro da nossa mente, nós temos dentro da nossa alma. Nós temos na nossa vida um ponto cego. E este ponto cego faz justamente com que você não enxergue o lugar e as coisas como elas estão. Você acha que está agindo de um jeito, mas você não está agindo. Você acha que você está se movimentando, mas você não está se movimentando. Neste ponto cego, você não consegue nem se ver e nem ver direito as pessoas. Você olha fragmentos da vida. E você olha sempre para o mesmo fragmento da vida. É como se fosse aquele disquinho furado que a pessoa está só ouvindo e vendo da mesma forma. E como ela só vê um ponto, o resto está tudo obscuro. Então eu digo que não é só um ponto cego onde a mente dela fica voltada naquele ponto cego. É diferente do ponto cego que você não vê um ponto, mas você vê todos os outros. E só não vê um ponto. Aqui, não, a sua mente, ela entra dentro deste ponto cego e ela só vê aquilo. Ela entra naquele funil. É um funil mental onde você só vê uma única realidade. Você não faz isto daqui. E como você só vê uma única realidade, você acaba fazendo o quê? Entregando todo o poder para o outro porque você acredita realmente que esta é a realidade. E que você precisa entregar. E como é que a gente entrega o poder para o outro? Criando dependências com as pessoas. Então as pessoas entregam poder aos seus cônjuges, entregam um poder emocional, entregam um poder aos seus filhos, os filhos entregam poder às mães, fica uma entregação de um poder onde fica ali, ó, aquele pacotinho é teu, isso é meu, aquilo, ninguém assumindo o próprio pacote da própria vida, da própria história.
Então, quantas vezes eu escuto as pessoas dizerem para mim, Eu não posso realizar tal coisa porque meu marido não quer, porque minha esposa não quer. sempre tem, você fica vendido, atravanca a sua vida porque alguém não quer. E faz aquela imposição e você fica subjugado e você acredita nesta cegueira, neste funil, que você não tem o que fazer. Você simplesmente fala, eu não fiz porque meu marido não quis, eu não fiz porque minha esposa não quis, eu não fiz porque meus filhos não quiseram, eu não fiz porque os meus amigos não concordaram, eu não fiz por... A gente está sempre falando eu não fiz por causa da outra pessoa. Daí percebe como você fica refém desta outra pessoa? Refém do que a outra pessoa vai querer decidir. E enquanto ela não decide, você fica aqui. E não é que você fica aqui numa boa, você vai ficar aqui reclamando, você vai ficar aqui sofrendo, você vai ficar aqui agoniado, é aquela agonia de que eu quero fazer, eu quero ir, mas a minha ação impacta diretamente na ação do outro, impacta diretamente no que o outro vai decidir sobre a sua vida. Cada um de nós decidimos pela nossa própria vida. Então você pode viver com quem você quiser viver. As pessoas decidem por elas e você decide por você. No momento em que você coloca a sua decisão para o outro, você se colocou no lugar onde você entregou o poder, você decide. Daí você vai dizer, mas nós não temos que entrar num acordo, a gente entra em acordos com coisas comuns. Agora, com coisas pessoais tuas, você não entra em acordo. É o que você quer fazer, você entra em acordo com você. E o que eu vejo são pessoas entregando um poder, achando que eles estão ali numa convivência, entrando em acordo, abrindo mão, concedendo coisas que não eram para ser concedidas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa queria, no trabalho dela, realizar algo. No profissional dela, queria realizar uma coisa. Daí comentou com a esposa que queria realizar, porque isso daria para ele mais tempo, otimizaria o tempo, uma agilidade no trabalho, um monte de coisas assim. E a mulher dele colocou ali, não, você não vai fazer isso, porque eu tenho receio, porque eu tenho medo, eu não quero que você faça isso. E daí ele ficou vendido, porque falou assim, ó, se você fizer isso, tá tudo acabado, eu vou embora porque eu não vou aguentar. Quer dizer, ainda deu checkmate dali que a pessoa ficou ali paralisado, estagnou. Poxa, eu quero fazer isso no meu trabalho e a pessoa diz que eu não posso fazer isso no meu trabalho, no meu profissional, porque ela se sente mal. Então eu não posso fazer isso daqui. O que você acha que essa pessoa fez? Ela foi aqui? Não. Ela simplesmente ficou rendida, vendido. Então, ao invés de otimizar um tempo no trabalho, não otimizou porque ficou rendido. Rendido a um poder que ele colocou na mão da outra pessoa, onde não tinha nada para colocar, porque era o trabalho dele. É um profissional onde ele mesmo tinha que decidir. E trazer essa decisão, isso não iria interferir, essa decisão não interferiria absolutamente em nada objetivo na vida dessa outra pessoa. Era só uma questão emocional dessa outra pessoa. Quem tem problemas emocionais, resolve os seus problemas emocionais. Eu vou ficar rendido aos problemas emocionais do outro, fora os meus problemas emocionais? Olha só como é que é isso. Então, se você tem lá um problema emocional, você resolve. Eu tenho aqui meu profissional, eu vou fazer, vou deslanchar, vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, que é bom para o meu negócio, que é bom para o meu trabalho. Então a pessoa já nem deslancha tanto fazendo as coisas no trabalho dele, tem que consultar aqui, uma vez que não vai interferir. Não é que estamos falando, olha, eu vou fazer o nosso trabalho, nós vamos ter que mudar de país. Bom, daí você tem que consultar, porque daí vai interferir na vontade do outro, ir ou não. Mas não era este caso. E não é este caso que eu estou falando. Tem milhões e milhares de casinhos, de coisinhas, em que as pessoas vão cedendo, achando que estão cedendo para o bem de uma relação, mas na realidade o que elas estão é se aprisionando e vivendo sem o próprio poder. Estão entregando este poder de decisão da sua vida, daquilo que você quer criar na sua vida, para o outro. E como não é da vida dele, ele vai decidir ou não, ver se é bom ou não, segundo os critérios dele para ele, não para você. É aí que você fica esperando. Esperando o quê? Só que aquela história, você fecha as portas para si, mas fica naquela angústia. E daí você não deslancha na sua vida e você pega o seu dedão e coloca no nariz do outro e diz, eu não fiz porque mamãe não quis, porque marido não quis, porque isso não quis, porque outro não sei o que lá. Fica sempre com o dedão ali.
Eu não fiz porque o nosso país está em crise, eu não fiz porque nós estamos não sei o que lá, sempre com o dedão ali pro outro. Este lugar de você ficar lá com o dedão apontando para todo mundo e você achando que você está aqui no bem bom, sem ser responsável por este movimento que vocês mesmos estão fazendo de entregar esse poder, este lugar você não pode ocupar. Porque este lugar é a sua ruína total. É a ruína das suas potências, é a ruína da sua vida, é a ruína de você criar aquilo que você quer. E daí não adianta depois ficar chorando as pitangas, pelos cantinhos não. Ai, não fiz, não aconteceu, passaram-se os anos e eu não fiz por isso e aquele outro. Vão passar os anos, vão passar décadas, vão passar vidas, vão passar o que for. Vai passar tudo. E você vai ficar ali, ó, de biquinho, com o dedinho apontado pro outro e no frufru. Por que eu digo no frufru? Porque tá ali, né? O culpado não é você. O culpado, se existe um culpado, é o outro. O responsável não é você. Responsabilidade sobre a própria vida, zero. Responsabilidade pelo sucesso ou insucesso, zero. Você coloca tudo para o outro decidir. Quem é que faz isso? Por que é que nós temos essa programação mental? Da onde é que nós começamos a iniciar essa programação mental? Como é que isso foi? Como é que criou-se esse paradigma, isso daqui que criou na nossa mente? Porque todos nós fomos criança um dia. E quanto criança, tudo bem. Alguém decidia. Alguém decidia para você se você podia ir na festinha ou não. Você tinha que ir na escola, você ia na escola. O que você ia comer estava ali, você era uma criança. Então, durante muito tempo, nós fomos cuidados. Nós recebemos, ficamos quietinhos e alguém foi cuidando de nós até a gente crescer, ter a nossa individualidade e começarmos a viver. Só que este momento de começar a viver e de crescer, ele é doído. Faz com que você tenha que dar o quê? A cara para bater na vida. Eu não quero não. Vou perguntar para minha mãe se eu posso ir no baile. Se você tem 15 anos, você pergunta. E se ela disser não, você fica quieto em casa e não fica reclamando. Agora, passou de aí, você não pergunta mais. Ao menos você queira saber a opinião da pessoa para clarear a sua. Você não pergunta, você não pede mais permissão. Você não pede mais licença para o outro. E é gostoso quando a gente não quer fazer alguma coisa e daí você chega e chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu não posso porque fulano não deixou, fulano não quis. É um alívio, né? Você tem isenção total de qualquer coisa. Mas são desculpinhas que você dá. Mas a vida não aceita essas desculpas. Esse lugar de ficar justificando a sua não ação porque o outro não quis, só cabe para uma criança. Um adolescente. Passou disso, não mais. Então, toda essa nossa mentalidade, ela foi formada ao longo da nossa vida infantil. Ela permanece na vida adulta quando nós realmente não queremos fazer essa mudança para ser um ser adulto, maduro e nos responsabilizarmos. Uma criança depende dos pais para sobreviver. Um adulto não depende do outro para sobreviver. E se ele depende do outro para sobreviver, ele ainda está vivendo como se fosse uma criança. E as pessoas que dependem do outro para sobreviver se sentem mal, mas também não fazem nada de muito diferente desse mal-estar, só sente mal, mal. Assim como uma criança, não gosta de alguma coisa, ela fica mal, chora, mas fica ali. Então, este paradigma mental, ele é criado e formado justamente por esta confusão mental que a gente faz entre dependência e interdependência. Dependência foi como você foi criado ao longo do seu caminho de criança, onde você dependia de um adulto. Então, você dava os passos na dependência dos seus pais. Então, nós dependemos, isso aqui é uma atitude infantil. Então, eu dependo do outro. Quando alguém fala, eu dependo do outro, você já fala quantos anos você tem. Simples assim. Tem mais de 21 anos, você não depende do outro. Você depende de você, do que você quer fazer. Você depende exatamente do quanto que você assume o seu próprio poder. Então, isso é dependência. Eu dependo do outro, eu estou tendo uma relação infantil.
E qual é a confusão? A confusão em relação à interdependência. Somos seres interdependentes. E a interdependência sugere o quê? Eu caminho com o outro, mas não que eu dependa do caminho do outro. Eu caminho lado a lado com o outro. Então, tudo que você faz, ele vai, existe uma interdependência, uma interconexão, que as suas ações refletem no todo e as ações de todos refletem em você. Aí é que nós somos interdependentes, cada um fazendo a sua parte. Isso são adultos, onde eu dou um passo, outro dá um passo, eu dou um passo, outro dá um passo, e aí a gente vai criando relações construtivas e vamos caminhando. Se você é aquele que dá um passo e o outro não dá um passo, você está do lado de uma criança de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, não importa. A mentalidade dela ficou estacionada, ficou ocupando este lugar. E daí você fala, mas é pesaroso. Ninguém mandou você estar ali, né? Tem que ser um adulto por uma criança. Pega uma criança de 5 anos, vai lá, adota, tem um filho, qualquer coisa assim. Daí tudo bem, você tem alguém que fica ali dependendo. Então sempre existe a união dos dois. Aquele que quer empurrar o outro para onde ele bem entende, isso gera um peso, e aquele que quer ser empurrado. Então tá a relação tranquila, tá um casal perfeito dentro dessa neura, assume e tá tudo bem. Mas se não adianta você ficar simplesmente dizendo que anda para cá, anda para lá, porque não dá certo por causa disso, ou por causa de um e do outro. Então, essa história de você dizer que você não pode fazer as coisas porque marido ou esposa não quer, você simplesmente vai riscar isso da sua vida. Riscar isso da sua vida. Você não faz porque você não quer. Você não faz porque você escolheu entregar o seu poder para alguém. Este lugar você não pode ocupar. Então, jogar a culpa ou responsabilizar o outro, ou uma situação do nosso país, ou uma pandemia, ou seja lá o que for, pelos seus insucessos, pela sua vida estar de um jeito A, B ou C, isto é infantilidade. Isto é jogar o seu poder no colo do outro. Isso te traz infelicidade, mina a sua potência, faz com que tudo na sua vida se atravanque de uma tal forma que você não consiga mais nem saber quem você é, qual é a sua potência. E daí você poderá me dizer, mas Maura, objetivamente a minha situação é uma situação onde realmente hoje eu dependo. Realmente eu dependo financeiramente, eu dependo de alguma coisa nesse sentido? Porque você já veio há muito tempo neste lugar, criando esta rede de dependência que chegou no momento que você fala, e agora como é que eu faço? E agora neste momento você vai falar assim, o que eu faço? Eu vou restituir o meu poder de criador da minha própria vida. Você vai pegar o que você colocou na mão do outro e falar assim, pera lá, eu posso sim decidir. Eu posso sim realizar. Você vai sair deste lugar infantil de só receber e ficar o tempo inteiro achando que tudo está fora de você, não está dentro de você. Que as coisas que acontecem na sua vida acontecem por causa do outro e por causa lá fora, mas não por tua atitude. E se você chegou e se enroscou neste ciclo de dependências total, então você vai se desenrolar. Tem uma forma também que nós somos criados por alguns pais, que é aquela forma de ter sido criado em cima de muita proteção. Então, aquela maneira que os pais criam de proteção, exagero, fica protegendo demais os filhos. E por eles não irem caminhar com as próprias pernas, eles vão ficar sempre presos a esses pais. E daí esses pais também não vão enfrentar nunca o medo de ficar só. E este é um outro paradigma, que faz com que esta confusão de dependência e interdependência se instaure. Então aquela coisa de como que eu aprisiono o outro também. Só que é aquela história, quando eu aprisiono o outro, eu me aprisiono ao outro também. Então deixa que eu cuido, deixa que eu faço, fica ali, você não precisa crescer, você não precisa nada, deixa que eu te dou tudo. Porque daí você tem essa pessoa do seu lado. E por que é que a gente se mantém em relações de dependência? Porque enquanto eu depender do outro, o outro também não vai me abandonar. E enquanto o outro depender também de mim, ele também não vai sair, porque ele depende de mim, ele vai ficar aqui. Então o medo de ficar só faz com que a gente entre neste lugar de não usar o nosso próprio poder. Porque se você estiver com o seu poder e o outro com o poder dele, o que será que eles farão? Será que eles vão ficar com você?
Se você tivesse todo o seu poder nas suas mãos e executando este poder, e a pessoa com a qual você vive também tivesse todo o poder dela, poder financeiro, poder de decisão, poder emocional, será que ela estaria com você? Isso é um medo, uma dúvida. E tá aqui uma das perguntas que eu te faço. Uma das perguntas mágicas para realmente colocar e desamarrar tudo isso e você identificar. Você bate no peito e diz, se eu tivesse com todo o meu poder, toda a minha independência financeira, toda a minha independência emocional, este homem ou esta mulher continuaria comigo? Teus filhos continuariam te visitar? Continuariam morando com você? Se a resposta é não, você está neste lugar, cego das possibilidades e da sua potência. Se você está nesse lugar é porque você entregou o seu poder a eles por medo de ficar sozinha. Por confundir interdependência com dependência. Por criar este paradigma mental dentro de você. E isso é doído demais para quem vive, é doído demais para quem vive com você também. E agora uma outra pergunta que eu te faço. Quais são as justificativas que você tem na ponta da língua para dizer por que você não prospera? Quais são? De bate pronto. Essas justificativas que você acabou de pensar é porque você está ocupando este lugar de entrega de poder. Este lugar cego, onde você não vê absolutamente nada além da sua própria dorzinha. Este lugar onde você é o centro, mas é aquele centro do mundo e onde este mundo não te entende, onde ninguém te compreende, onde ninguém te olha e não vê as tuas reais necessidades, onde ninguém te ajuda e você se lastima e chora e sofre, porque a vida não está ao seu contento. Mas você tem uma lista de justificativas. Você consegue enumerar as milhões de vezes em que você foi esquecida, não foi atendida? Você consegue enumerar quantas vezes você quis, mas não te deixaram? Você não foi porque teve que cuidar de um ou realizar uma outra coisa, ou isso, aquele outro. Você já tem um monte de justificativas. Então fique com essas justificativas. Guarde elas muito bem no seu coração e afunde a sua vida nesta vala que não te leva a lugar nenhum. E saiba que o universo fecha as portas porque você decidiu entrar nesta vala. Cheia de justificativas. Quem muito justifica, pouco vive, pouco realiza. Começou a justificar, aí tem um lugar que você não devia jamais estar. Realize, internalize. Eu restituo o meu poder criador da minha própria vida. Eu restituo o meu poder criador da minha própria vida. E enquanto você não restituir a si este poder, sua vida não caminha. Enquanto você priorizar por justificativas ao invés de ação, e erguer as suas mãozinhas, erguer as suas mangas e vai para aquilo que você quer, não vai. Uma das perguntas que eu faço quando eu ensino projeção mental para as pessoas é: o que você quer depende só de você? E eu faço essa pergunta para que a pessoa se perceba que ela tem o poder de criar a própria vida, de criar a realidade. E muitas pessoas dizem, não, eu dependo do meu marido, eu dependo se vai ter algum comprador, eu dependo, nossa, eu quero mais clientes, eu dependo dos clientes, eu dependo da imobiliária se eu quero vender essa casa, eu dependo de um processo judicial, a pessoa começa a colocar um monte de dependências. Não, ela não depende. Isso é uma interdependência. Ela depende da força e do poder mental dela de criar a realidade dela, de assumir que é ela que está criando isso para a vida dela. Então, seja lá qual for o objetivo que você quer, ele depende só e exclusivamente do poder da sua mente, da restituição do seu poder de criar a sua vida. Todas as outras coisas que você coloca como dependência é um lado de entregar todo o seu poder de criar na mão dessas pessoas. Estou dependendo da imobiliária, então eu entreguei o poder da venda dessa minha casa à imobiliária. A imobiliária que tem que vender, não é a minha mente que tem que vibrar na venda. É a imobiliária. Já fui lá. Ou é fulano que tem que querer, ou é outro não sei o que ele é. Vocês percebem como que você joga? Como que a gente pega isso e joga?
E as pessoas que vivem diretamente nesta frequência afundam.